Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente falar aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Peço desculpas para vocês porque eu estou gravando esse vídeo aqui de dentro do carro. Hoje meu dia está um pouquinho mais corrido, né? Então parei aqui no estacionamento do Plaza Shopping Niterói. Galera de Niterói aí, ó, que segue o canal. Tô aqui no estacionamento do Plaza para gravar esse vídeo e trazer as últimas informações do Vasco para vocês, atualizar tudo aqui. Peço desculpas mais uma vez, eu sei que o cenário não é o ideal, né? A qualidade talvez não fique tão boa, mas o que importa mesmo, né, são as informações, e isso eu vou trazer agora aqui para vocês. Vamos falar sobre um atacante argentino, né, que o Vasco tá aí, demonstrou interesse, enfim, a gente vai falar a quantas anda nessa situação. Vamos falar sobre reforços, é claro, né? Vamos falar sobre possível saída também de jogador. O Rossi, por exemplo, recebeu 3 propostas, né, para deixar o Vasco. Então, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Claro, vamos falar sobre Copa do Brasil. Ontem tivemos aí alguns desdobramentos, né, sobre os classificados. Bastante coisa para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos. Vamos aqui naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando de Copa do Brasil, né? Porque o Vasco conseguiu aí a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Foi o primeiro time, né, a se classificar. O jogo do Vasco foi na terça-feira e ontem a gente ficou de camarote, né, acompanhando ali as outras partidas. Tivemos a eliminação do Botafogo, tivemos a eliminação do Fluminense, mas o Flamengo foi outro time carioca que conseguiu se classificar no sufoco ali, né, contra o Palmeiras. O Palmeiras por muito pouco não levou a partida para os pênaltis. Então, a situação é a seguinte: falta um jogo, né, para ser resolvido, para a gente conhecer o último time que estará nas quartas de final. Teremos hoje São Paulo e Goiás. Na verdade, Goiás e São Paulo, jogo que acontece lá em Goiás. O primeiro jogo foi 2-0 para o São Paulo, então a tendência é que o São Paulo avance. Já temos garantidos aí, além de Vasco e Flamengo, o Corinthians eliminou o Grêmio, o Juventude eliminou o Fluminense, o Atlético Mineiro também passou, o Atlético Paranaense também passou, São Paulo vai passar, enfim, a coisa tá aí avançando. E aqui eu te faço a pergunta: quem você quer pegar na próxima fase? Eu acho que os dois adversários mais fortes nesse momento são Flamengo e Atlético Mineiro. Com os outros, eu acho que o Vasco tem condições de jogar. Juventude talvez seja o patinho feio aí, né, dessa situação. Acho que todo mundo quer pegar o Juventude. Mas eu acho que tem jogo contra o Juventude, tem jogo contra o Bahia. É claro que contra o Juventude o Vasco seria o favorito. Contra o Bahia talvez o Vasco não seria o favorito. Mas eu acho que Juventude, Bahia, Corinthians, Atlético Paranaense, esses times, o Vasco tem condições aí de avançar para uma semifinal. Eu sei que muita gente pensa, time que quer ser campeão não pode escolher adversário. Eu discordo, meu amigo. Se a sorte ajudar, pra gente é muito bom, né? Tomara que a sorte aí esteja ao nosso lado, que o Vasco consiga aí pegar um adversário mais acessível, vamos dizer assim, nessa fase de quarta de final. E aí depois vamos pra semifinal. Tomara que já caia ali Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentando, né? Que aí já cai um dos dois fora. E aí vamos. Quem sabe? A gente não tem um caminho facilitado aí. A gente sabe que o nosso time é um pouquinho mais frágil, né, do que outras equipes que ainda estão na competição, mas se a sorte ajudar, quem sabe a gente não consegue aí avançar para uma semifinal e depois, meu amigo, tá na semifinal, tá na final, seja o que Deus quiser. Você concorda comigo? Deixa a sua opinião aqui e fala quem que você quer pegar nessa quarta de final aí de Copa do Brasil. O importante é que estamos lá. O importante também, meu amigo, não pode deixar passar, tem que reforçar, né? Tem que reforçar o time. Se quer pensar em alguma coisa, tem que reforçar esse time. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre possibilidade de reforço. E vou começar falando aqui sobre o atacante Santiago Rodrigues, que pode ser contratado pelo Vasco por empréstimo. A informação dos companheiros na torcida vascaínos é que o Vasco fez uma consulta ao staff do Santiago Rodrigues para saber da possibilidade de contratar o atacante por empréstimo.
o staff respondeu que é possível. Diante disso, o departamento de futebol do Vasco vai avaliar essa situação e deve tentar ali fazer um esforço a mais para tentar a contratação desse atacante, Santiago Rodrigues, que eu sinceramente, né, não conheço muito sobre o jogador. Mas a informação também que a gente tem é que o Santiago Rodrigues está muito contente, né, com o interesse do Vasco e ficaria muito satisfeito em jogar no futebol brasileiro, em jogar no Vasco. Ele que tem 26 anos e joga no Instituto, que é um time pequeno lá da Argentina. Eu acho que é uma contratação que seria aposta. É claro que o Verratti também veio, né, de um time pequeno da Argentina e deu muito certo aqui. O Santiago Rodrigues talvez viria para ser um reserva do Verratti, né, ser uma opção numa posição que é carente. O Vasco realmente precisa, né, de jogador para essa posição, mas acho que nesse momento uma aposta não seria o ideal, né? Eu acho que o Vasco tinha que buscar alguém um pouquinho mais pronto. Mas de toda forma, né, é bom ver que o Vasco pelo menos está tentando se movimentar no mercado, porque estava tudo muito parado e isso de verdade estava me incomodando, né? Tomara que a gente tenha alguma novidade aí até o fim desse mês, porque eu tô ficando sinceramente preocupado com o rumo que as coisas estão tomando, né? Que a gente não vê nenhuma contratação chegando. Mas ainda falando sobre reforços, uma informação aqui dos companheiros do canal Atenção Vascaínos, né? O jornalista Flávio Dias informou que o Vasco tem negociações encaminhadas com um zagueiro e com um atacante, e que além deles, mais 2 jogadores devem chegar. Ainda segundo informações do canal Atenção Vascaínos, do jornalista Flávio Dias, há a possibilidade real do Vasco contratar jogadores que não estejam livres no mercado, né? Do Vasco realmente um empréstimo, uma contratação, não só jogador que está livre, que viria de graça, né? Então, informação muito importante trazida aí pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Vasco tem negociações encaminhadas com um zagueiro e com um atacante. Tomara, né, será que esse atacante é o Santiago Rodrigues? Não sabemos também, né? Mas tomara aí que a gente tenha novidades aí nos próximos dias e que realmente chegue um atacante e um zagueiro, porque estamos precisando principalmente de zagueiro, né? E ainda, segundo a apuração do canal Atenção Vascaínos, além do atacante e um zagueiro que estariam ali encaminhados, mais 2 jogadores devem chegar. Então o Vasco pode anunciar até 4 jogadores nessa janela de transferências. Para encerrar esse vídeo, vou falar sobre uma possibilidade de saída, né? Porque o atacante Rossi recebeu 3 propostas para deixar o Vasco da Gama. A informação é do canal Atenção Vascaínos. O atacante Rossi tem 3 propostas para deixar o Vasco, mas no momento nenhuma proposta agradou ao atleta, né? As negociações estão na mesa, mas até o momento nenhuma proposta que ele recebeu agradou o jogador. A gente vai acompanhar e tendo mais novidades também a gente traz aqui no canal. Mas jogadores como Rossi, como Serginho, que não vêm sendo utilizados, a tendência é que deixem o Vasco nessa janela. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!